as veias dele trincaram e o sangue começou a sair por ali. E quando Jesus passou a mão sobre a sua testa e viu o sangue, Lucas diz que o sangue se tornava em gotas que caíam no chão. Ele ficou encharcado de sangue. A gente sempre fala do sangue do Calvário, Albert, mas houve o sangue do Getsemane. A gente se esquece desse. Esse foi o mais agonizante. Quando Jesus passou a mão e viu aquilo, ele desesperou e deu um grito. Pergunte qual? Se for possível, passa de mim este cálice. Aleluia. E há uma vírgula ali. Eu amo essa vírgula. A vírgula nos é ensinado na escola, que é colocado numa frase. Quando a gente está lendo muito rápido, a gente precisa parar para respirar, para continuar a falar. Aquela vírgula ali, se for possível, passa de mim este cálice. Jesus colocou uma vírgula e ele respirou. Quando ele respirou, o cérebro dele oxigenou. Ao oxigenar, por um momento, o desespero foi embora e as janelas da inteligência se abriram. E Jesus se lembrou, pergunte do quê? Que ele também era Deus. Ele estava sofrendo porque ele sentiu antes da hora todo o peso que viria sobre ele. Ele sentiu a dor dos pregos antes da hora. Ele sentiu a dor das chibatadas antes da hora. Ele sentiu todas as dores possíveis antes da hora, porque ele, como Deus, tinha acesso ao futuro. Por isso o corpo humano dele se desestabilizou. E então ele grita: se for possível, passa de mim este cálice. Ele está dizendo: Pai, tem outro jeito? O Pai não respondeu. Era a maneira do Pai dizer: a escolha é sua, quer morrer por eles? Tudo bem, se não quer, vem para cá, eu te trago para o céu. Mas o Pai não respondeu. Então Jesus respirou, e quando ele respirou, a mente dele oxigenou. Ele disse: calma aí, se eu vi as dores, se eu vi a cruz, deixa eu ver o que tem depois da cruz. Imagina ele puxando a cruz para um lado e olhando. E o que foi que ele viu, pastor? Ele viu o 41º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Ele viu você assentado aí nessas regiões celestiais. Ele viu esse púlpito tomado por pessoas que já estão com os olhos inchados, chorando. Ele viu esse pregador pregando e lembrou que eu era só um cortador de cana de açúcar. Disse: não, hoje a dor é grande, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. E quando ele viu a obra da salvação completa, o medo foi embora, a agonia a princípio foi embora, a angústia foi embora. Ele se colocou de pé e foi até os discípulos e acordou eles. Quando acordou eles, eles vão pedir desculpa. Desculpa, a gente dormiu. Jesus dizendo: fique em paz. O espírito, a carne é fraca, mas o espírito está forte agora. Vou falar de novo: a carne fraquejou ali dentro, eu quase tombei ali dentro, mas o que eu vi, é preciso acelerar o processo. Eu não fujo da cruz, me tragam ela, me tragam ela. Eu sinto a presença do Nazareno aqui. Eu queria ouvir só um grito maior, para que todo o Brasil soubesse que estamos aqui ouvindo a mensagem da cruz debaixo de gritos de glórias. Aleluia. Continuamos o flagelo. Aleluia. Os discípulos se levantam, eles escutam um barulho. Não sei se vinha da esquerda ou da direita, mas eles olharam para um barulho, e vem uma turba, vem uma multidão de homens, guiados pelo Iscariotes. O Iscariotes dá um beijo em Jesus, e ao invés de Jesus amaldiçoá-lo, ao invés de Jesus mandá-lo embora, Jesus segura o Iscariotes e diz assim para ele: amigo, o que tem que fazer, faz rápido. Jesus não era hipócrita. Ele estava dando uma senha para Judas: não faz o que você está pensando em fazer daqui a pouco, está tudo bem. Alguém tinha que fazer, e esse alguém foi você. Era Jesus dizendo: Judas, não faz besteira, você continua sendo meu amigo. Você me traiu, mas você continua sendo meu amigo. Esse seu beijo será conhecido no mundo inteiro como o beijo da traição, mas você continua sendo meu amigo. Judas não entendeu. Prenderam Jesus naquela noite, espancaram Jesus, esbofetearam ele, colocaram grilhões nas suas mãos. Alguém perguntou: tu és Jesus? Ele disse: sou eu. Com uma única palavra ele jogou todo mundo pelo chão. Aí vamos entender porque os soldados romanos apertaram com ele, porque Jesus humilhou uma turba de homens. Caíram todos pelo chão. Era para Jesus ter corrido, mas Jesus ficou em pé esperando eles levantar. Levantem, vocês não vieram me pregar? Sou eu, pode me prender. Pedro falou: é agora que a gente se revolta. Arrumou uma espada, arrancou a orelha de um soldado. Jesus teve que consertar aquele problema. Foi lá, catou a orelha, botou a orelha no lugar, dizendo: Pedro, se eu quisesse eu oraria.
e Deus, meu Pai, me mandaria legiões de anjos aqui para me socorrer. É necessário que aconteça o que vai acontecer daqui em diante. Começaram a arrastar Jesus, começaram a levar Jesus para a presença do Caifás, que é o sacerdote. Do lado dele Anás, que é o seu genro, uma família sacerdotal. Eles tinham inveja de Jesus, eles não queriam Jesus, eles mataram Jesus, porque eles não suportavam ver o brilho dele. Eles tinham inveja de como ele pregava, eles tinham inveja de como ele ensinava, eles tinham inveja de que Jesus era santo, eles tinham inveja das curas que ele fazia, eles tinham inveja dele ter poder de ressuscitar os mortos. Eles tinham a letra, mas não tinham espírito. Jesus tinha a letra e tinha um espírito. Então eles disseram: temos que acabar com esse homem. Então prenderam Jesus naquela noite. Jesus foi julgado em uma madrugada, um julgamento injusto. Como ele foi julgado ali pelo Sinédrio, pelo julgamento dos judeus, levaram ele até o pretório, a casa de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos ouviu o que eles estavam falando e falou: não, mas isso aí não é crime para eu resolver. E alguém disse: mas esse homem está dizendo para todo mundo que ele é rei. Se ele é rei, ele é contra César. Se ele é contra César, você tem que fazer alguma coisa. Pilatos faz uma sabatina com Jesus e diz assim: olha, eu não encontrei nenhum erro nele, eu não vou colocar a mão nesse homem, mandem ele para Herodes. Ele encontrou uma brecha na lei e mandou para Herodes. Herodes ficou apaixonado, dizendo: é aquele que faz milagres, traz ele, porque há muito tempo eu quero conhecer ele. E aí Jesus chegou diante de Herodes. Herodes disse: como é que você ressuscita alguém? E Jesus não responde. Como é que você levanta paralítico? E Jesus não responde. Como é que você faz isso, aquilo? E Jesus não responde. Alguém vem e esbofeteia a cara do meu Cristo, bate em Jesus com toda a força. Ele está te perguntando, responde. E Jesus fica em silêncio. Não era tempo mais de fazer milagres, não era tempo mais de fazer sinais. Era chegada a hora do suplício. Herodes devolve Jesus para Pilatos. Pilatos está com aquele abacaxi na mão e não sabe o que fazer. Então ele tenta mais uma vez amenizar.